A Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos conversar aqui com a Milena. A Milena veio aqui para também nos falar do conhecimento, né? Para você que tem um filho autista, você que não tem conhecimento de causa, você que é da igreja, porque o tema é o seguinte: o autismo, eu botei lá o autismo infantil, mas é o autismo e a igreja. Para você, a igreja está preparada para acolher, para cuidar, né? Para acolher aquelas pessoas, né, que têm o autismo, mas primeiramente nós precisamos saber o que é o autismo, né, as questões que se referem ao autismo. Então, com isso, eu vou deixar a palavra aqui com a Milena, né, a psicóloga Milena. Milena, fala para nós aí, fala para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, o que é o autismo? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele está muito relacionado à área social, né, em que a pessoa tem, né, prejuízos ali na área social. E também em relação a comportamentos repetitivos, né? Interesses muito restritos. E ele vai ser desenvolvido ainda na infância, né? Ainda bebê. Né? Os pais já podem identificar. Né? Porque tem alguns comportamentos que vão nos mostrar que aquela criança pode apresentar, né, algum grau de comprometimento. Não existe nenhum exame que a gente consiga identificar através do exame, mas a gente faz esse diagnóstico, né, a partir de um acompanhamento com diversos profissionais, como equipe multidisciplinar, né, um psicólogo, um neuro, né, a fono. Só que os pais eles conseguem ter uma observação, né, de que existe ali algum déficit no desenvolvimento da criança. Né? Então, assim, é muito comum falar que, né, cada um tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. E aí a gente tem ali uma linha muito tênue, porque realmente existem crianças que vão aprender a falar antes do que as outras, vão aprender a andar antes do que as outras, mas existem marcos do desenvolvimento. E o que é isso? É um tempo, né, delimitado ali em que algumas funções elas precisam ser estabelecidas. Né? A linguagem, a comunicação. Né? Então, um bebê, a gente espera algumas respostas. Né? Até 1 ano é importante que a criança saiba falar alguma palavra, uma palavrinha solta, né? Com os 2 anos, a criança precisa ali construir umas frases, né? Nem que sejam com 2 palavrinhas e ela vai juntando aquilo ali e se comunica. Porque a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, mas mesmo a criança que não se comunica verbalmente, ela consegue demonstrar o que ela quer, né? Apontando, mostrando, né? E nesse momento, quando os pais identificam que de alguma forma a criança, ali até os 2 anos, ela não desenvolveu nenhum tipo de habilidade para falar, para se comunicar, né? Conseguem identificar que dentro desses marcos do desenvolvimento existe ali um atraso, é importante começar a intervir. Então, assim, mesmo que, né, os pais não consigam ali ter inicialmente um diagnóstico, a criança, né, muito nova, mas é importante levar a profissionais que consigam identificar. Né? Milena, vamos lá. O pessoal entender, né? Eu estou antes para o pessoal entender isso aí que você está falando. Então, a questão do autismo tem a ver com a socialização. É isso que você está falando também? Tem a ver com aquilo que a criança vai construir o seu social. Ela tem dificuldade com isso, é isso? Sim, ela apresenta um comprometimento nessa área, né? Na área de se comunicar. Né? Alguns autistas eles vão ser verbais, eles vão verbalizar, outros não. Né? Porque o autismo ele vai ser identificado através desses níveis de comprometimento. Então, há pessoas que são autistas que ele tem dificuldade em verbalizar. Sim, são não verbais, sim. São chamados não verbais. Sim. E há aqueles que conseguem se comunicar? Sim. E esses que conseguem se comunicar, qual é a maior dificuldade deles? É o quê? O autismo, não existe um tipo de autismo, Tô né? entendendo. Porque primeiro que é algo que, assim, vem sendo estudado muito ao longo dos anos e se descobre cada vez mais, né, novas informações. Então, assim, não existe um autista, né? Cada autista, ele vai ser diferente do outro, dentro das suas limitações, dentro daquilo, né, que ele tem comprometimento, dentro das suas habilidades. Então, assim, a gente não tem uma fórmula para dizer isso caracterizam ali. Né? Se a pessoa tiver isso, ela com certeza vai ser autista. Um autista pode ser completamente diferente em relação aos sinais, né? Mas existem ali alguns pontos que sinalizam para a gente, dentro desses marcos do desenvolvimento, que pode haver alguma coisa errada.
Como essa questão que eu falei da linguagem, que a criança não desenvolve a linguagem, a criança não desenvolve algumas habilidades que são esperadas dentro daquela faixa etária. Então, são sinais de alerta para que os pais procurem profissionais que possam estar identificando, né, e para a gente estar desenvolvendo habilidades, né, dentro desse Ou seja, a criança, o pai tem que ficar atento se a criança começa a ter, não tem a dificuldade de verbalizar, né, de apontar aquilo que ela quer, pode-se dizer assim? É isso? Uma das. Tá. Uma do, Eu vou deixar aqui para você ler essa pergunta aqui. A Sueli Jane está perguntando o seguinte. Ela perguntou para mim, eu estou passando para você. Eu tenho dúvida, ela falando, né? A Sueli, eu tenho dúvida. A minha amiga tem um filho autista. Qual a diferença da criança autista para uma criança imperativa? Há alguma diferença muito grande? Sim, no caso alguns sintomas, né, podem ser semelhantes. Né? Mas no caso de uma criança que apresenta hiperatividade, ela vai ter outras questões a serem avaliadas. Né? Alguns sintomas podem conversar entre si, né? Uma dificuldade, às vezes, de concentração, né? Uma dificuldade de sustentar a atenção, mas existe ali... Por isso que eu falo da importância de avaliar com profissionais. Porque esses profissionais, em conjunto, eles vão avaliar cada uma dessas características e vão conseguir identificar, né, qual o verdadeiro diagnóstico, dentro de qual critério aquela criança se enquadra. Estou entendendo, entendi. Então, Sueli, prestou atenção aí na resposta aí da Milena sobre essa questão da diferença que há, né? Falar nisso. Milena, nessa questão